Deus tem uma palavra toda poderosa para o seu coração. Por isso, siga declarando, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E é Deus que vai falar contigo neste exato momento. Declare que Deus é o Senhor do seu 2024. Queremos agradecer a Ti, ó Deus, pelo 2023. Eu tenho certeza que em 2023 possa ser que algo tão esperado, tão desejado não tenha chegado aí no seu cenário. Louvado seja Deus de acordo com a sua petição. Mas o Deus que me trouxe aqui, Ele é o Deus que Ele sempre sabe o melhor momento e a melhor hora de nos entregar aquilo pelo qual nós colocamos diante do seu altar. Se Deus ainda não entregou, possa ser que Deus esteja te capacitando, possa ser que Deus esteja te preparando para receber um milagre tão esperado. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Não pare de crer, não pare de confiar, não pare de clamar, porque o nosso Deus, Ele tem ouvido e Ele ouve e Ele responde no tempo oportuno. Eu quero desejar para você, para a sua família, para você que já está aqui, para você que está chegando, um feliz 2024, um 2024 próspero, cheio da presença do Senhor Jesus, que Deus Ele faça resplandecer a face dele sobre ti, trazendo sempre paz, livramento, proteção divina, e que a presença dele esteja sempre presente dentro do seu lar. É com muita alegria que eu compartilho a palavra que Deus Ele coloca no meu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um feliz 2024 e tenha certeza que no tempo certo Deus Ele vai cumprir. No tempo certo, Deus Ele vai fazer. Comece a declarar: Deus, o meu 2024 te pertence. Cada segundo, cada minuto, cada semana, cada tarde, cada manhã, cada dia, cada mês. Eu entrego e eu consagro tudo ao Senhor, clamando ao Senhor o livramento, porque só o Senhor é Deus. E a palavra que o Senhor trouxe hoje para a minha e para a sua meditação está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 26. Nós vamos fazer menção dessa palavra tão poderosa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração, assim como também ministrou no meu. Eu quero agradecer a sua presença aí do outro lado, todo esse 2024, 2023, 2022, início aí de 2021. Você que já acompanha aí a palavra no tempo do áudio, quando era no WhatsApp, sim. Você que está chegando por aí agora, nós não fazíamos aqui a obra por este canal na plataforma, mas nós fazíamos ali pelo outro aplicativo. Mas aí Deus Ele me deu uma direção e aqui estou para compartilhar com você algo que Deus Ele coloca no meu coração. Eu espero que essa palavra tenha chegado até você, que tenha te revestido, que tenha te iluminado, que tenha te dado força, porque essa é a nossa intenção, é fazer a obra, entregar uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que assim como tem muitos opositores, tem muitas pessoas também que recebem com o coração agradecido, e eu quero louvar a Deus pela sua vida aí do outro lado. Eu quero dizer para você: seja forte e corajoso, assim como Deus disse para Josué. Seja forte e corajoso, assim como Deus disse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá no livro de Isaías: eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, não te desamparo, mas te sustento pela destra da minha mão poderosa. E é o que Deus vem dizer para você neste exato momento, em nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, livro de 1 Samuel, capítulo de número 26. E Deus tem algo poderosamente para ir na divisão dos ossos, juntas e medula. Receba essa palavra, fale: Deus, obrigada. Declare que Deus Ele é bom. Obrigada por esta semana que se iniciou, por este ano. Nós temos vivido os tempos onde a palavra do Senhor tem se cumprido. Eu louvo a Deus e exalto. Aleluia. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor vem dizer que o justo ele não será abalado, mas Deus, na sua infinita bondade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele faz com que eu e você venhamos a estar, louvado seja Deus, a todo tempo, amparado na presença do grande eu sou. Grande é Jesus, que pode todas as coisas. Louvado e adorado é o nosso Deus, aquele que tem todas as coisas na palma das suas mãos. Glória a Jesus, porque assim Deus Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 26. E eu tenho certeza que o céus ele vai se mover aí, dentro do teu cenário, dentro do teu coração.
e diz assim: os filisteus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Áquila, em frente ao deserto de Gesimon. Então Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 homens dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Áquila, em frente ao deserto de Gesimon. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul estava seguindo, enviou espias e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, havia se deitado. Saul estava deitado no acampamento com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Abissai: irei com você. Davi e Abissai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança e nele até o chão com um golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o fará. Ou chegará a sua hora e ele assim descerá, ou ele irá à batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Glória a Jesus. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. A palavra do Senhor vem falar acerca de um tempo da história de Davi, a qual era um tempo de luta, a qual era um tempo que Davi ele precisava guerrear. Mas algo me chama a atenção porque Davi estava guerreando, não era contra alguém que ele não conhecia. Davi estava guerreando, não era contra um inimigo que tinha se levantado de longe. Davi ele não estava guerreando contra alguém que ele não sabia de onde vinha, mas Davi estava guerreando com alguém que dizia amá-lo. Nos diz a palavra que Saul dizia amar Davi. Nos diz a palavra que Davi, ele passou, desde que Davi enfrentou Golias, ele passou a viver ali com Saul. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos diz a palavra que todas as vezes que Saul andava atormentado, Davi cantava com sua harpa louvores e cânticos e hinos, para que Saul pudesse se acalmar. Nos diz a palavra que aqui nesse momento onde nós começamos a ler 1 Samuel capítulo de número 26, Saul ele está perseguindo Davi de uma forma que onde ele sabe que Davi está, ele ali convoca homens dos seus soldados e ele segue para atacar Davi. E nos diz a palavra que os ifeus foram falar com Saul. E nós vamos ver aqui que nesse contexto, Saul ele não sabia onde Davi estava, porque a Bíblia vem dizer que Davi andava tentando fugir da batalha contra Saul, porque de fato Davi ele também gostava de Saul. Ele não tinha por que guerrear contra Saul, embora ele soubesse que ele era ungido. Nos diz a palavra que Davi ele tinha um respeito. Nos diz a palavra que Davi era um homem, louvado seja Deus, que ele não iria fazer algo que não fosse da vontade do Senhor. E a palavra diz que os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram, olha só, os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram, Davi está escondido na colina de Áquila. E logo eu venho entender que essas pessoas aqui estavam prestando atenção na vida de Davi para ir contar
a Saul. Nos diz a palavra que Davi, ele não estava numa cidade. Nos diz a palavra que Davi, ele não estava em um povoado. Davi, ele não estava inserido dentro de uma aldeia. Davi estava dentro de uma colina, diz assim, escondido. Aleluia. Davi estava escondido na coluna de Áquila, em frente do deserto de Gesimon. Então, nós vamos entender que essas pessoas aqui eram pessoas que de fato estavam tentando levar informação para levar algum benefício. E você sabia que tem pessoas que às vezes se aproximam para comprar, para levar a informação. O interessante é que eu fico imaginando que essas pessoas acham que futuramente, se acontecer alguma coisa, elas não têm nada a ver com isso, mas tem. Porque aquele, louvado seja Deus, que leva a informação, aquele que é conivente, é tão responsável quanto quem está pretendendo fazer o mal. Nos diz a palavra que os ifeus estavam atentos na vida de Davi e foi contar a Saul que estava, louvado seja Deus, em Gibeá. Nos diz a palavra que Davi estava em frente a uma colina, louvado seja Deus, de frente para um deserto. E a Bíblia é bem clara. E eu acho interessante que Saul, ele sempre vai ter seus informantes. Fique muito atento, minha irmã. Fique muito atento, minha irmã. Porque tem gente se passando por zifeus para informar a Saul. Quem é Saul? Aquela pessoa que muitas das vezes possa ser que você até considere. Aquela pessoa que muitas das vezes possa ser até que você tenha uma estima, que você tenha um amor, que você tenha um carinho, e aquela pessoa te persegue ocultamente. É muito melhor um inimigo declarado do que um inimigo que não se declara, que fica nas ocultas. Mas nos diz a palavra que então Saul desceu do deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. E por que saiu em busca? Porque recebeu a informação. Tem gente que fica de longe só colhendo. Tem gente que fica de longe só mandando. Eu acho interessante que tem vários espíritos de zifeis que faz o quê? Que se dá o papel, que se presta ao papel de levar informações da vida alheia para tentar prejudicar o outro. Saul, ele só subiu para contra-atacar Davi porque alguém levou uma informação. Por isso é muito importante andar atento, né? Porque tem muitos espíritos que também vêm comprar, e isso são espíritos do fuxico, que quer levar, que quer bajular. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Quando viu que Saul estava seguindo, enviou espias e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado. Nos diz a palavra que embora Saul estivesse pretendendo buscar ali a Davi, nos diz a palavra que é Davi quem encontra Saul. Eu acho interessante que Deus é um Deus todo-poderoso, que ele poderia ter permitido Saul encontrar Davi, poderia não ter permitido que nada acontecesse. Mas a Bíblia diz que Deus então faz com que Davi saiba de tudo aquilo. E Deus me dizer que ele é o Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. Porque não há o que esteja encoberto que não venha para a luz. Não há o que esteja nas trevas que não seja revelado. Deus é o Deus que ele traz. E a Bíblia diz que Saul estava deitado num acampamento com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao Hitita Aimeleque e Abissai, filho de Zeruia: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? E a Bíblia diz que Abissai foi. E eu acho interessante que quando eles chegam lá, Saul estava dormindo e tinha fincado a sua lança no chão. Ou seja, nos diz a palavra que tamanha era a inveja que Saul sentia de Davi, tamanho era o desconforto pela vida de Davi. Ele não estava contente em Davi viver, que ele estava com a lança ali encravada, estava dormindo, mas a lança estava ao pé da sua cabeça. Isso é que é a vontade de fazer mal a alguém, de estar possuído pelo adversário e não perceber. Quantas das vezes tem pessoas desejando mal para o outro, fazendo orações aí contrárias, eu não chamo nem de oração, pagando preço, fazendo sacrifício para destruir, para atentar contra a vida de pessoas.
e está se achando que ainda é de Deus. Quem é de Deus não faz um tipo de coisa dessa. Clamaram ao contrário. Nos diz a palavra que Saul estava com uma lança na cabeça. Sabe o que significa isso? Que o pensamento de atentar contra a vida de Davi não saía da cabeça dele. Mas Deus estava com Davi, assim como Deus está com você. Porque muitas das vezes tem pessoas que nos detestam pelo simples fato de nós vivermos, de nós existirmos. Não que nós tenhamos feito nada contra ninguém. O brilho do Espírito Santo, a presença de Deus que habita em você. Nos diz a palavra que Saul estava intentando fazer o mal com Davi. Davi estava lá no deserto e ele atrás de Davi, perseguindo Davi. Buscando informação, pagando por informação. Tem gente pagando. E pagando caro. Perdendo o dinheiro. Porque grande é o nome do Senhor Jesus. O preço pela minha vida e pela sua já foi pago na cruz do Calvário. Eu vou dizer aqui o que foi dito por volta das 3 horas da tarde, a hora nona, Tetelestai. Tetelestai no hebraico significa estar consumado. O preço pela minha vida e pela sua já foi consumado. E eu declaro aqui neste momento e selo contigo nesta hora que há poder no sangue do Senhor Jesus. Que o nome do Senhor Jesus tem poder sobre a sua casa. Nos diz a palavra que quando Davi e Abissai eles descem, eles encontram Davi, ou eles encontram Saul, eles encontram Abner, e ele encontra aquele exército de 3.000 homens dormindo. E nos diz a palavra que Abissai diz assim: olha Davi, Deus entregou teu inimigo nas tuas mãos. Eu acho interessante que Davi ali ele tem uma oportunidade de fazer a mesma coisa que Saul estava pretendendo fazer. Mas nos diz a palavra que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus vem dizer para você: não se iguale. Não faça, não use as mesmas armas que o adversário quer que você use. Não se iguale, não faça aquilo que o adversário quer que você faça. Não faça aquilo que aos olhos humanos qualquer pessoa faria para se defender, não. Entregue a Jesus. Nos diz a palavra que Davi ele diz assim: livre de mim tocar em Saul, eu não. Aí ele diz assim, ó: Deus, Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou seu inimigo em suas mãos. Glória a Jesus. Contudo, Davi disse: não faça nada. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Junto que o Senhor mesmo, juro pelo nome do Senhor, disse ele, e que o Senhor mesmo chegue a ele e o faça, se for a vontade do Senhor perecer. Entregue a Deus. Nos diz a palavra que a justiça pertence ao Senhor Jesus. Menel, menel, tequepassim. Está escrito. Está escrito que é Deus quem escreve com mão poderosa. A mão que ninguém pode apagar. A mão que ninguém pode revogar o que foi escrito. O que foi selado. E quando há um decreto do céu sobre a vida de alguém, louvado seja Deus, tanto de ira, quanto de conserto, quanto de bênção, não há quem possa revogar. Está escrito: operando eu, quem impedirá? A mesma coisa, eu vou aqui, louvado seja Deus mais além, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo: decretando eu, quem impedirá? Escrevendo eu, quem impedirá? Ordenando eu, quem impedirá? Quem se colocou na frente do Deus Altíssimo e ficou de pé? Nos diz a palavra que Paulo estava indo com cartas, louvado seja Deus, para Damasco, para perseguir a igreja do Senhor. Nos diz a palavra que ele viu uma forte luz e ele caiu por terra. Nos diz a palavra que certa vez o povo estava querendo impedir o povo de Deus de passar. Lá no tempo de Jericó das muralhas, e a Bíblia diz que é o brado de glória a Deus, as muralhas caíram ao chão. Nos diz a palavra que vem Faraó tentando encurralar o povo de Deus ali em frente ao Mar Vermelho. E Deus abre uma passagem sobrenatural para o povo passar. Operando Deus, quem impedirá? E é por isso que Davi ele diz assim: olha só, eu não vou nem me dar o trabalho de perseguir. Eu não vou nem me dar o trabalho de dizer nada. Eu não vou me dar o trabalho de fazer aquilo que ele faz comigo. Porque eu entrego a Deus. Entregue a Deus o quê? Toda perseguição. Ainda que seja de perto, ainda que seja de alguém que você até considera. Imagine que Davi considerava Saul.
Imagine que Saul era alguém que Davi conhecia, não era alguém de longe, era alguém de perto. E muitas das vezes, o fato de ser de perto dói. Muitas das vezes, o fato de ser alguém com quem se conhece dói. Mas Deus está dizendo para você que Ele é o teu justo juiz. Ele é o Jeová Tsidkenu. Nós vamos ver Deus se manifestar na Bíblia de várias formas. Ele é juiz, Ele é advogado, Ele é o Deus justo. Ele é o Deus remidor, o Deus redentor, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que multiplica. E Ele é também o Jeová Tsidkenu. O Deus que está escrito no livro de Daniel. O Deus que executa justiça e juízo. Ele é o Deus que chama para o conserto. Ele é o Deus que dá direito de se arrepender. Ele é o Deus que diz: para, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de perseguir o meu Davi, o meu escolhido. Mas nos diz a palavra que Saul, ele continuou perseguindo. Nos diz a palavra que Saul, ele continuou com a sua lança. Sabe o que a pessoa ir dormir com a lança enfiada próximo da cabeça, pensando, porque a qualquer momento, se ele aparecer aqui... Tem gente que se pudesse, a vontade dela era não te ver brilhando, era não te ver sendo bem sucedida, era não te ver crescendo, era não te vendo ver feliz, era não te ver prosperar, era não te ver ter saúde. Sabe que tem gente que quando a situação tá difícil diz assim, ó, eu tô com você, mas quando você conta uma alegria, quando você conta uma bênção, olha a cara, olha o olho, tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Nos diz a palavra, versículo 11, diz assim: o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança, o jarro de água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Olhe só, nos diz a palavra, no início do texto, que a lança estava perto da cabeça de Saul. Mas logo no decorrer do texto nós vamos ver que Davi, ele vai lá, ele pega o jarro de água, glória a Jesus, e diz assim: agora vamos lá, pegar a lança e o jarro com água, que estão perto da cabeça dele, e vamos embora. Nos diz a palavra que Deus, ele tira da mão do inimigo a ferramenta. Nos diz a palavra que Deus, ele tira da mão do inimigo aquilo que trazia força. Sabe por quê? Porque a ferramenta que Saul tinha ali era a lança. E a força que ele tinha, que ele precisava no deserto, era a água. E nos diz a palavra que Deus, ele tira da mão do inimigo. E Deus está dizendo que se você crê, ele também tira da mão do inimigo toda a ferramenta preparada contra a tua vida. Porque está escrito que toda ferramenta preparada não prosperará. É Ele quem quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros e os cavaleiros no fogo. E destrói toda a cilada, toda a armadilha do adversário contra a sua vida. Nos diz a palavra que Davi, oh aleluia, diz assim: agora vamos pegar a lança, o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Nós vamos ver que Davi, ele pega a lança, mas ele não pega a lança para atacar. Davi, ele pega a lança, mas ele não pega a lança para fazer a mesma coisa que Saul estava fazendo. E Deus está dizendo: você, homem e mulher de Deus, não se iguale. Não use as mesmas ferramentas. Não deixe o nível. Louvado seja Deus, porque tem muita gente fingindo ser aquilo que não é. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas na verdade tem andado com lança. Na verdade tem andado com ferramenta para tentar prejudicar pessoas. E Deus está dizendo que Ele está vendo. Deus entregou nas mãos de Davi o adversário e a ferramenta que o adversário estava preparando. E Deus vem dizer para você que Ele entrega nas tuas mãos. Mas não é para você fazer a mesma coisa. Entregue a Deus. Quando Deus te der a oportunidade, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, faça diferente. Não se iguale. Não diz a palavra que Davi, então, ele pega a lança, ele pega o cântaro, o jarro com água e ele sai. Ele não faz a mesma coisa. E Deus vem dizer para você: não faça a mesma coisa. Não pague o mal com o mal, não se vingue. Não retribua se você tiver a oportunidade de retribuir, não. Faça diferente. Entregue a Jesus e diga a Deus: o Senhor viu. O Senhor sabe a lança, a perseguição,
os ifeis que se reuniu contra. O Senhor sabe as reuniões que foram feitas e onde foi feito. Qual foi a casa que foi emprestada. Deus, ele sabe. Deus, ele conhece. Qual foi a sala. Deus, ele sabe qual foi a trama, qual foi o plano. Deus, ele sabe quem foi o zifei que foi comprar e foi levar. Deus, ele sabe quem é o informante. E Deus, ele vem dizer que assim como na época que Adão, a serpente e Eva pecou, teve uma sentença para cada um de acordo com o que tinha feito. Se você prestar atenção, louvado seja Deus, a serpente recebe uma sentença e a Bíblia diz que ela rastejaria o resto da vida e seria perseguida pelo humano e seria esmagada a cabeça. E é o que sempre acontece com cobra. E aqui vai um alerta para quem está tentando ser cobra usada pelo adversário. Nos diz a palavra que o homem recebeu, sabe o quê? Uma sentença de trabalho, dura serviço. É por isso que o homem tem que trabalhar para se sustentar. E a mulher recebeu dores de parto. Então, quem levou, quem se aliou, quem subiu contra a justiça, pertence a Deus. Nos diz a palavra que foi Deus quem decretou a justiça para Eva, para Adão e para a serpente. E aqui, em cima dessa palavra, eu quero decretar que é Deus quem vai decretar a justiça sobre Saul, sobre os ifeis e sobre os 3.000. Quem são esses 3.000? O que também se levantaram e concordaram em subir contra Davi. Porque tem os informantes e tem aqueles que se aliam. Mas vamos voltar para o texto. Porque está escrito que Deus, ele tirou da mão de Saul a ferramenta. E algo muito interessante, além de tudo isso, acontece e diz assim. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro, que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu. Olhe só que poderoso. Ninguém recebeu nada, e ninguém percebeu nada, e ninguém acordou. E Deus é o Deus que põe confusão no território do teu adversário. Que confusão é essa? A ponto de ninguém entender nada. Nos diz a palavra que eles caíram num sono profundo, diz assim, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Nos diz a palavra que um sono pesado vindo da parte de quem? Do Senhor. Você acha mesmo que, por ordem natural, um homem ia descer num acampamento com mais de 3.000 homens e ninguém iria acordar? Homem de guerra, homem com os ouvidos, louvado seja Deus, treinado para qualquer barulho, eles estarem atentos. Nos diz a palavra que Deus fez cair um sono profundo. E aqui eu quero declarar essa palavra sobre você, sobre a sua casa. Neste início de 2023, eu quero dizer que Deus vai fazer os teus inimigos, louvado seja Deus, caírem no sono profundo, a ponto de não enxergar você, a sua casa e a sua família. A ponto de Deus te blindar e te esconder à sombra das asas dele. Porque eis que quando nós estamos escondidos na sombra do Todo-Poderoso, o brilho de Deus ofusca o mal de uma forma que o mal não vai poder te enxergar. De uma forma que o mal não vai poder me enxergar. Eu selo essa palavra aqui em nome do Senhor Jesus e eu declaro que os inimigos, que os perseguidores, que os Saús, que os ifeis, que os 3.000, louvado seja Deus, caia no sono profundo. Está escrito aqui, nós tomamos posse. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Sabe por quê? Porque quando Deus ele quer esconder, glória a Jesus, ninguém vai achar. Deus vem falar para você, neste início de ano, que pelejaram contra ti em 2023 e ele te sustentou. Está escrito lá em Jeremias, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Saul, as investidas de Saul não prevaleceu contra a vida de Davi. Sabe por quê? Porque além de Davi estar guardado pelo Senhor, Davi, ele não se portou como Saul. Davi, ele não foi com lança como Saul veio contra ele.
mas Davi colocou diante do altar do Senhor. Por isso eu quero te convidar. Coloque a sua causa diante do Rei dos Reis, diante do Juiz dos Juízes, daquele que tem o decreto, que sabe o que faz, que entrega o inimigo nas tuas mãos e que diz, além de entregar o inimigo, entrego a ferramenta, faço com que ele caia no profundo sono. Sabe o que significa esse profundo sono? É que ainda que tente, em nome de Jesus não vai conseguir, porque maior do que lança, maior do que a investida de Saul, maior do que a inveja. Saul estava possuído, demoniado de inveja. Ele não conseguia enxergar o que era que Davi estava fazendo contra ele. Davi estava lá no deserto. E tem gente que precisa de libertação. Mas nós vamos ver a trajetória de Saul, nós vamos ver a trajetória de Davi. E quer saber de uma coisa? Saul, ele não parou. Ele continuou perseguindo. Ele só parou quando o próprio Deus deu um basta. Mas Davi não tocou nele, sabe por quê? Porque você não é, eu não sou igual a Saul. E nem vamos ser em nome de Jesus. É entregue a Deus. Tome posse dessa palavra e siga declarando que Deus é o mesmo Deus que livrou Davi. Vai livrar a sua casa, vai livrar você, vai livrar a sua família. Em nome do Senhor Jesus. E declare que Deus fará você e a sua casa invisível aos olhos dos homens sanguinários, dos homens fraudulentos, daqueles que arquitetam e que tramam em fazer o mal. Deus, Ele é o teu escudo. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro, assim como foi o socorro de Davi. Davi, ele estava no deserto, mas ele não estava sozinho. Davi, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não desceu naquele acampamento sozinho. Nos diz a palavra que um se levantou para ir com ele. E sabe o que Deus está dizendo? É melhor um ir contigo. Simbolizando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do que você ter 3.000, do que você ter 3.000 homens. E Deus está dizendo, você mais Deus é maioria. Sabe por que ninguém mais desceu com Davi? Porque Deus estava querendo dizer que você não precisa de uma multidão. Quando você tem Deus, você precisa do Senhor. E embora se levante 3.000, quanto for, Deus é maior do que todos que se levantar contra ti. Deus te abençoe. Receba essa palavra na tábua do seu coração. Feliz ano novo. E siga declarando que Deus é poderoso para destruir as fortalezas do inferno. Está escrito que foi para isso que ele veio. Palavra que o Senhor trouxe hoje para mim, para a sua meditação. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 26. E eu vou repetir a palavra que está lá no verso de número 12, que diz assim: ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. É Deus que vai fazer cair sobre o teu adversário um profundo sono. E quando ele acordar e piscar, ele não vai mais te encontrar. Em nome do Senhor Jesus. E Deus vai te fazer escapar com vida em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Receba essa palavra. Receba um abraço em Cristo Jesus. Feliz ano novo. E creia que assim como Deus foi com Davi, Ele será contigo também. Em nome de Jesus. Amém.